Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Artcast, hoje com o tema de artistas independentes na música brasileira. Para esse tema, a gente está aqui com o maravilhosíssimo professor Diego, do Colégio Conso. Ótimo professor e musicista. Está precisando de nota, eu acho. Não dá mais, eu não sou mais seu aluno, infelizmente. Estamos aqui também com o talentosíssimo músico Juninho. E com o professor Reinaldo também, que eu não sei especificar de que matéria que você dá, porque você dá aula de muitas matérias. Aula de tudo. Você pensa em uma matéria, o Reinaldo dá aula. Então, para começar o nosso tema e para quebrar um gelo, assim, eu só queria, uma pergunta básica, né? Quando foi que surgiu o interesse de vocês na arte da música? Sim. Bem, eu sou de 80, né? Então tenho 45 anos. Meu pai é radialista, então a minha casa sempre foi muito musical, né? Com vinil e tal, embora... Radialista aqui? Radialista em Brusque, já há mais de 60 anos já. E, claro, ele tem um gosto musical um pouco diferente do meu, né? Seresta, a música sertaneja raiz, gaúcha, Mas o meu irmão, que é 5 anos mais velho que eu, ele começou a se apaixonar pelo rock, até porque os anos 80 foi a efervescência do rock nacional, né? Então eu me lembro assim muito bem, eu tinha de 5 para 6 anos, eu escutei pela primeira vez um vinil do RPM, né? Que era aquele vinil ao vivo que, explodiu, virou uma febre preto, assim. Né? Isso, Então ali eu me lembro assim que foi o meu primeiro contato com o rock, aí já curti. Aí obviamente meu pai ele gostava de sertanejo e tal, mas todo mundo sempre tinha em casa Beatles e tal. Beatles, assim, também foi minha primeira grande paixão no rock, né? E aí eu me lembro, assim, o que foi um divisor de águas mesmo, assim, que eu falei, o rock realmente é o estilo que eu curto, que fala algo a mais pra mim, né? Foi aquele álbum do Titã chamado Cabeça de Dinossauro, que é um álbum bem politizado, assim, e tal. Dali em diante, assim, aí meu irmão também teve banda, e eles ensaiavam lá em casa, então a bateria, o baterista deixava lá em casa e eu comecei a brincar. Né? Então, com uns 12, 13 anos eu já tocava bateria, autodidata, né? Sempre fui. E com 15 anos eu montei minha primeira banda daí de cover, né? De rock daí. Como é que era o nome da banda, Júnior? Banda Bersad. Na real eu tive apenas 2 bandas, né? Eu tenho vou fazer 45 anos, mas a primeira banda que era de cover e a gente já começou a flertar com algumas músicas autorais, fizemos acho 3, 4 músicas. Durou 8 anos essa banda. Aí eu parei uns 2 anos, eu acho, e aí em 2006 eu fiz a Etílico Cedenço, que durou até agora esse ano. Esse ano a gente encerrou o ciclo de 19 anos, com 5 álbuns lançados, mais de uma dezena de videoclipes, show em todo o estado. Fizemos uma carreira bem legal, assim. Bem legal mesmo. Eu, quando cheguei aqui, eu já cheguei, tem uma banda tal, escutei um CD de vocês lá, tal, falei, uma banda bem legal. E tu, caríssimo Diego? A minha primeira lembrança musical é lá de dentro de casa mesmo. Eu não tenho ninguém músico na família, assim, né, diretamente envolvido com música, mas o meu pai sempre foi um cara que gostou muito de cantar. E, apesar de autodidata, ele sempre foi muito afinadinho, assim, para cantar. E aí, quando eu era pequenininho, eu pensei, cara, que legal, né? E aí, um tio da minha família ali, ele gostava de ver a gente passar vergonha. E aí, ele montava um palquinho e colocava o cara para passar vergonha, para cantar. Então, as primeiras músicas com as quais eu tive contato foi desse sertanejo raiz, né, que meu pai escutava, tinha um Carreiro e Pardinho, bem distante do que hoje eu tenho costume de ouvir. E aí também, na adolescência, o rock já após ali anos 80, anos 90, bateu forte, assim, aquela primeira geração do grunge, depois o pós, né, grunge que veio, e aí dentro da escola, num desses dias assim de festival de inglês que nem a gente tem aqui, né, acabou que juntaram 4 cabeças lá e vamos fazer uma música. E aí foi a primeira vez, eu acho que eu subi ao palco, nervoso, que deu uma vara verde. Assim. Quantos anos isso, gente? Acho que uns 14, a primeira vez que a gente se juntou, né? Nossa, me identifiquei com os dois, tá? Anos 80 foi a melhor época da minha vida. Não, mas eu me identifiquei porque eu tenho bastante isso na música por causa do meu pai. Meu pai, ele tem uma playlist no Spotify de 19 horas de rock dos anos 80 e 90, que eu escuto desde quando eu tinha uns 5 anos de idade, quando a gente ia pra praia viajar. E minha mãe também entrou nisso, que ela me botou desde pequeno na Sonata, eu acho que vocês conhecem. E aí eu desenvolvi interesse pelo canto. Eu faço aula de
Esqueci Técnica o nome. vocal. Técnica vocal. Eu ainda não tenho nenhum projeto, tipo, interessante na minha vida, mas eu pretendo formar uma banda, que nem vocês falaram, na idade, tipo, na faixa etária de 14, 15 anos. E eu tenho bastante interesse pelo teatro musical. Tanto que eu faço aula de teatro e de canto, assim, eu tenho bastante interesse. E tu, Marina? A música começou na minha vida faz pouco tempo, assim, sempre ouvi, mas nunca foi uma coisa que eu me dediquei. Vai fazer 2 anos que eu comecei no piano esse ano, então eu gosto muito da música clássica. Não sou muito do rock, mas eu amo música clássica, me interesso um pouco com pop coreano, é bem legal. Gosto muito, assim... É isso, a minha paixão da música começou recentemente, mas amo. Não, e escutando os relatos de vocês, eu fiquei com a curiosidade de saber quais instrumentos que tipo, vocês têm alguma base, assim, que sabem se virar, assim. Meu instrumento é bateria, né? Assim, eu acho que entrei para fazer banda, eu tinha que tocar alguma coisa, porque eu gosto mesmo de escrever, né? Eu sou letrista, então esse é que eu diria que eu sou um artista mais completo para escrever do que para tocar. Mas eu sou apaixonado por percussão, então assim, eu tenho tudo que é instrumento percussivo eu tenho em casa, né? Toco um pouquinho de cada um, autodidata, e também arranho violão, né? Mas outros instrumentos... música mesmo, né? Pra fazer música. Isso, tipo assim, eu tenho vergonha de me apresentar na frente dos outros com o violão, né? Eu tenho que ter violão ou piano para poder fazer as letras. Nas rodinhas de amigo tocar Mas assim, a questão... a gente está falando de música, mas eu queria pensar aqui com vocês, né? Refletir sobre vocês, a questão do artista independente, né? E porque depois eu quero chegar na questão das tecnologias, porque a gente, isso até falar um pouquinho, né, Diego, tu tens um estúdio, né, e atende essa galera mais underground, vamos dizer assim. O Juninho também tem. Também tem. Então, assim, como é que foi ser um artista... É difícil falar independente, não sei como se dá para falar dessa forma, mas um artista que não está num cenário ou não tem um grande selo por trás, né? Como que é ser um artista independente, com música própria? Porque, como você falou, né, 19 anos aí teve a parte cover, é normal. O Diego tem uma banda que é também eu sou fã demais, que Os é o professores. Pearl Jam, né? Tem dos professores, tem do Pearl Jam. Mas enfim, como é que é? Eu acredito que ser um artista independente não é nenhuma uma opção, né? É um caminho, né? Porque realmente não tem... Na maioria das vezes tu não tem outro caminho. Ou tu é independente, ou tu não és artista, né? Por que isso? O que é ser um artista independente? Tem alguns pós e alguns contras. Por exemplo, o grande pró que eu acho é ter uma liberdade criativa, né? Tu não tem pessoas sentadas na mesa e falando o teu caminho artístico, a tua estética artística é essa aqui. Então tu vai por ti, né? Muitas vezes remando contra a maré ali do que está fazendo sucesso, o que não está. E quando tu tens alguém por trás te financiando, que geralmente é, né, o grande pró de ser um artista contratado, tu vai ter dinheiro ali para eles investir na tua música, na tua gravação, na tua divulgação, na tua imagem e tal, né? Só que ao mesmo tempo, por outro lado, o ser um artista independente, tu tens principalmente liberdade criativa, mas tens pouco orçamento, pouco contato, né? Porque às vezes não é nem ter dinheiro, às vezes é tu saber onde chegar, como chegar, né? Não é fácil ser artista independente, nem eu falei. A maioria das vezes não é opção, não é uma escolha, realmente é o que sobra. Viver disso, né? Porque a questão do artista independente, eu penso a questão mais, vamos dizer, complexa, né? Não sei se você pode falar, é a questão de viver disso, né? Porque se você tem ali um selo, tem uma coisa, sim. E aí, como é que eu acho bem complicado. Eu vou falar da minha área, que é o rock, né? Que já é hoje em dia um setor nichado, né? Ele já não é mais popular há muitos anos no Brasil. Sim. E também da música autoral, que daí já nicha mais ainda, né? Sim. A gente tem vários artistas em Brusque que vivem com dignidade, eu estou falando de dignidade financeira, até tocando cover. Mas música autoral, no rock especificamente não tem ninguém. De repente a gente pode falar o Brian Bear, hoje em dia ele é um artista já nacionalmente conhecido, né? Aqui no Consul, inclusive. Mas não é rock, ele faz um pop assim, né, mais romântico e tal. Tem a Jade Baraldo, que eu acho que também estudou no Consul já antigamente, que também é uma artista de pop e tal. Mas ele já tem daí gravadora por trás e tal, mas a gente conhece, principalmente o Brian, eu sei que ele tem bastante dificuldade financeira também, né? A música na minha vida, por mais que eu seja um artista independente, nunca foi uma fonte de renda. Então, para mim é mais fácil falar disso, né? Mas eu acho cada vez mais difícil o artista independente de rock viver de música no Brasil. É quase que improvável hoje em dia.
Tem algumas, eu posso citar algumas bandas que conseguem isso, mas em algum momento já tiveram um aporte de capital de alguma gravadora, né? Tá. Vou dar um exemplo próximo nosso aqui, que é o das Aranha. Tá. Hoje em dia eles lançaram um álbum magnífico, agora faz um mês atrás, Entre Cantos. Assim, eles voltaram às raízes, falando de Santa Catarina, de Floripa. Mas por quê? Porque eles quebraram o contrato com a gravadora que eles fizeram o álbum anterior. Tá. Então, assim, eles já tiveram, o segundo álbum deles também já foi com gravadora, então eles deram um up, conseguiram fazer um sucesso e se mantêm nesse sucesso. Mas em algum momento eles não foram independentes, né? Eles têm 35 anos de carreira, mais de 30 independentes, né? Só que a gente sabe que, tipo assim, eles não conseguem viver só da música de show. Eles têm que, um dá aula de música, outro é design gráfico, outro dá aula de capoeira. Então, ainda assim, mesmo sendo uma banda consagrada no estado, eles têm dificuldades, né, financeiras. Então, eu acho que cada vez vai ser mais improvável alguém conseguir realmente viver de música independente no Brasil, né? De rock, especificamente. Demanda muito a questão do que o mercado também, né, solicita. Então, como o Juninho comentou, não que tu tenhas que se curvar, né? Tu vais levar a tua identidade, mas ela vai ser moldada em algum momento. Né? E aí, o fato de tu conseguir, né, como a gente não tem nenhum vínculo com a música em termos financeiros, a gente não vive disso, né? Não é uma questão comercial, a liberdade para se criar e os objetivos que tu vai ter dentro de um contexto também vão te auxiliar a poder escrever, esse ano eu não vou lançar nada, esse ano eu vou lançar uma coletânea, esse ano eu vou fazer um álbum, eu vou lançar um EP, né? E aí existe uma diferença assim, que é bem nítida, e eu acho que só vivenciando para tu teres, né, total noção daquilo que é, por exemplo, esse mercado tão competitivo dentro da comercialização. Né? E ali na tua realidade, porque você tem ali o estúdio, traz pessoas, como é que está esse movimento, assim? Como que é para ti também? Porque não deixa de ser viver da música, mesmo que seja um estúdio. E tens uma banda também, como é que é tudo isso? Sabe, Reinaldo, quando eu fui fazer, na verdade, o espaço, a sala de ensaio, porque eu não gravo lá em casa, né? A gente só utiliza para ensaio. Entendi. Primeiro era para ser uma coisa pessoal, que nem cada um tem o seu cantinho, assim, e tudo mais. Mas com o fim da Impasse, que era um projeto que a gente tinha até 2019, eu me vi apertado, assim, porque a cidade ela não comporta as bandas que tem pouco espaço e tudo mais, apesar de que não é um nicho hoje, né, gigantesco, mas tem muitas bandas procurando. E a gente não tinha mais local de ensaio. E aí eu pensei, cara, por que não, né, tratar essa questão de um espaço, por exemplo, que tenha lá uma certa qualidade, que tu não vai encontrar em todo lugar, e acabou virando meio que no improviso a sala que se transformou no que é hoje o Crystal Lake. Mas um dos motivos pelos quais eu pensei em abrir para o pessoal era justamente para apoiar a galera que está querendo ensaiar. Assim, claro, tem a cobrança, por exemplo, de valores que é para pagar o que tem lá, porque tu não vai ganhar dinheiro, no caso, viver daquilo se tu não te entregar de corpo e alma. Eu não tenho como fazer isso, são mais de 40 horas aqui no Consul, eu consigo atender à noite, por exemplo, e nem toda noite o cara está disponível também, né? Compromissos pessoais, profissionais e tal. Mas eu imagino que deva ser até mesmo nesse tipo de situação, onde tem grande procura, deva ser difícil, porque tem que se dedicar integralmente para que o projeto rode, para que as bandas procurem, para que elas se mantenham fiéis, né? E não é algo assim que me preocupa, sabe, de pensar em termos financeiros, eu vou ganhar um aporte de grana ali todo mês em cima do estúdio. É mais uma maneira de reunir o pessoal, de contar história, de rever algumas pessoas que a gente não vê há algum tempo, né? Mas ainda assim, nesse mesmo tipo de estilo, independente de estar vivendo da música, ou seja produzindo, ou seja, né, gravando, o que quer que seja, eu acho que é complexo, difícil. E as bandas que estão indo lá é o quê? Mais autoral, é mais cover? Como é eu que acho que é geral, assim. Geral. Tem desde a banda de final de semana, que se reúne 2 vezes ao mês, e vai lá e ensaia num sábado, o repertóriozinho cover que eles têm e tudo mais para diversão. Tem gente produzindo, né, que vai lançar álbum e vem lá para ensaiar, para procurar o espaço para poder, né, metrificar a música, deixá-la aprimorar, né, aprimorar e tudo mais. E, bom, tudo que tu imaginares. A música, na real, é um alimento para a alma, né? É isso que eu levo, assim, sabe? Eu, né, trabalho com administração e tal, então é um serviço, né, como ser professor, acredito que é bem estressante, né? Então, a música dá aquela, sabe? Um escape, assim, né? Então, porque eu vejo pensando assim, né, essa questão dessas gravações, assim, olhando de fora. Poxa, falar dos anos 80, tinha questão o quê? Você tinha o selo. Então, ou seja, ou fazia parte daquela gravadora ou você não tinha, né? E poucos estúdios eram muito caros.
E aí vem a tecnologia. Então, com um iPhone, você coloca lá, tem um microfone, tem isso, tem o YouTube, tem o Spotify, tem essas coisas todas e tal. Parece, né, aparentemente parece que isso democratizou e oportunizou, né, um acesso maior aos independentes, do que você ficar preso ali e tudo mais. Isso é de fato, vocês perceberam isso ou não? Isso é só quem está de fora parece, mas não é, vocês que estão dentro? Perguntar algo do tipo sobre as novas tecnologias e os novos métodos de propagação da música e da porque pelo menos a produção a gente vê muito. Não sei, como é que vocês acham, se é ou não é? A essência é a mesma, né? A essência é a arte, no caso, né? Mas com certeza, hoje está muito mais acessível, né? Tu lançar tua música no mundo, né? Eu me lembro que quando eu montei a Etílicos e Sedentos em 2006, a gente usava o Orkut ainda, né? Aí tinha palco MP3, tinha algumas outras ferramentas. Hoje o Spotify... MySpace, né? MySpace. Hoje o Spotify e o YouTube, eles dominaram o mercado. Mas mesmo assim, ainda banda independente sofre. Por quê? Por causa do tal do algoritmo, né? Hoje em dia, por exemplo, antigamente, como o teu sonho era passar um clipe teu na MTV, ou um pouco antes ali, ir no programa do Faustão, em algum lugar assim... Hoje em dia é tu ter a tua música sendo vinculada numa playlist de sucesso do Spotify. E isso também, dificilmente o artista independente, a não ser que for uma coisa muito extraordinária, muito fora da curva, artisticamente falando ou popularmente falando. Um grande artista que escutou isso e colocou pra galera. Então, assim, ainda é assim, por exemplo, né, tu vai botar conseguir a tua playlist numa playlist oficial do Spotify que tem 300 mil ouvintes mensais. Tu só vai ver artista consagrado lá, dificilmente vai ver um independente. O porquê disso? Talvez tenha jabá, não sei, porque eu nunca nem tentei fazer isso. E talvez também tenha a questão do interesse do público, né? Eu sei assim porque, falando também de mídias, né? Hoje em dia tem muitos blogs ou Instagram e tal, né? Só para ver como as coisas mudaram e o rock ficou nichado. Um dos maiores sites de música hoje do Brasil se chama Tem Mais Disco Que Amigos. Eles têm 500 mil seguidores. É muito? Talvez. Mas qualquer influenciador hoje tem milhões, né? Então, assim... Eu sigo eles. O que acontece? Se ele bota uma notícia lá assim, então, assim, o negócio é público também. Se ele bota uma notícia assim, ó, a caixa da bateria do álbum do Metallica soa que nem um papelão, que às vezes tem essas coisas assim, esses clickbait aí, né? E, cara, dá 2 mil comentários, dá engajamento. Aí, daqui a pouco, eles botam lá, a banda Etílicos Sedentos lança álbum conceitual, um dos melhores álbuns do ano. Dá 10 comentários, entendeu? Então, assim, o que eles vão dar prioridade? Para as bandas independentes ou artistas que já são consagrados e vai dar engajamento? Daí eles vão vender publicidade. Então, assim, por isso que eu falei, mudou muito a forma, democratizou, mas ao mesmo tempo o alcance ainda continua vinculado a dinheiro, vinculado a fama, né, ao histórico da banda, né? Acho que mudou talvez a proporção. Por exemplo, falando em termos de equipamento e tudo mais, né, a gente fez a pré-produção de um álbum da minha banda recente, toda dentro do estúdio, com, né, uma placa, microfones e tudo mais, e o material, se for comparar, por exemplo, com aquilo que a gente gravou ali, né, vocês gravaram em 2006, 2007, Juninho, o primeiro da Etílicos? O primeiro foi 2007. 2007. O meu foi 2011. A qualidade que tinha lá, por exemplo, nem se compara hoje ao pré-produzido, sabe? Tu consegue equiparar, então isso democratiza. Ao mesmo tempo, claro, tu precisa de investimento, né? Tem a questão do material, do equipamento, do tempo, isso não muda, né? Mas ainda assim fica nichado, como disse o Juninho, né? Fica meio restrito, vai depender daquilo que o mercado vai solicitar, né? Qualidade de produção, sem dúvida. Esse mês agora fez 40 anos do lançamento do primeiro álbum da Legião Urbana, que foi um divisor de águas no rock nacional. E se tu escutar aquele álbum hoje, né, tem Será, tem Soldados, cara, ele soa muito mal. Qualquer banda iniciante de Brusque vai gravar melhor que aquilo. Entendi. Né? Então, assim, também é importante a tecnologia, mas também não é o que vai, né? Mas, claro, hoje, no mínimo, tu tens que ter uma boa produção, né? No mínimo, né? Senão tu já tá fora automaticamente, né? Ao mesmo tempo, né, Diego, não sei se tu concorda, mas como facilitou muito tu poder gravar 10 vezes a mesma linha até ficar boa, os músicos também já não são mais tão bons como antigamente. Porque, por exemplo, o Led Zeppelin entrava em estúdio, eles têm que gravar tudo ao vivo ao mesmo tempo. Então, assim, eles ficavam 2 meses saindo uma música para chegar lá, era rolo de fita, né? Então, assim, também a técnica dos músicos, elas
elas começaram a baixar, entendeu? Entendi. Eu acho que a inteligência artificial vai comprometer mais ainda, principalmente a questão de escrever música, de letra. Eu acredito que daqui para frente grande parte que a gente vai ver vai ter sido algum dedinho da inteligência artificial. Isso engloba muita coisa da inteligência artificial. Ela pode fazer tanto a música em si, como a tanto letra, escrever a letra, tanto, sei lá, melhorar a qualidade de um áudio, assim, tipo... Sim. É que, na verdade, a ferramenta ela se torna um desafio para qualquer ambiente, né? A gente vê na sala de aula. Hoje, por exemplo, se eu pedir uma dissertação argumentativa, a inteligência artificial te entrega. Se eu pedir lá uma melodia, por exemplo, né? Se eu souber os caminhos e alimentá-la do jeito correto, ela vai te entregar. Uma letra, por exemplo, bem escrita, dá o tema, né? Vai escrever. O que é para ser um facilitador, que é para ser uma ferramenta, muitas vezes se torna o próprio ser humano, o que dificulta o processo de originalidade, né? Autoria, né? E realmente, essa questão que o Juninho comenta sobre os músicos, né? Eu lembro da primeira vez que eu fui entrar em estúdio para gravar, era um EP, e a gente ficou, sei lá, 6 meses, toda semana passando as músicas. E a gente está falando dos anos 2000 ainda, a gente tinha essa consciência, né? Hoje não, hoje talvez por essa facilitação, por ter lá Pro Tools, por ter a mão de engenheiro e tudo mais, tornou-se mais fácil de corrigir certas coisas. Ainda que muitas vezes fica artificial, né? Tem aquele arroba assim lá no meio perdido, né? Mas realmente é um cenário que assusta em relação a essa questão da tecnologia, mas ao mesmo tempo, se a gente não for enfrentá-lo, ele vai estar aí da mesma maneira, né? Eu tenho uma opinião sobre a questão da IA, nós já discutimos aqui em outros episódios em relação à arte e tudo mais, porque assim, ela tem um padrão, né? Ela tem um padrão. É claro que agora, nesse começo, ela vai fazer uma diferença. Mas vai chegar um momento que é tudo enlatado, como a música do Legião Urbana, né? Ele já criticava naquela época. Geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola, que na questão da própria cultura, ou seja, as coisas são enlatadas, pré-produzidas, pré-fabricadas e tal. Eu acho que vai chegar um momento que quem faz música autoral vai se diferenciar muito e as outras pessoas não vão conseguir fazer isso. Eu vejo isso na arte. A própria questão da educação que você citou, a Europa está voltando atrás por questão de movimento de pinça, né? Os menores, né? Não estavam tendo movimento de pinça, perdendo aquilo que nos diferenciou evolutivamente de outras espécies, né? Então, o que acontece? A música vai ficar tão ali parecido que aquele que não faz... a gente está falando no caso, estava o Barroco e uma artista daqui, acho que Márcia, se não me falha a memória. Márcia Cardial. Acho que ela produz, faz vários desenhos, ela acabou mostrando aqui. Eu falei, pô, é tu que faz isso, né? Então o que acontece? As pessoas vão começar a usar lá a IA para produzir desenho, vai chegar uma hora que aquilo vai ficar padronizado, enjoativo, e quem faz algo diferente vai ser tipo um diamante, sabe? Então talvez, acredito que hoje nós temos aí várias IA voltada especificamente para a produção de música. Você cria uma música ali e tal, mas você vê que não tem uma essência, né? E aí eu queria falar para vocês como é que está essa questão daqui de Brusque, né? Porque, voltando ali, acho que a discussão principal ali sobre os independentes, como é que está aqui em Brusque? Já trouxe um pouquinho do cenário aí, né? Mas como é que está isso daí? Como é que você está vendo isso? Pô, tipo a banda de vocês, que era referência para muitas bandas que estão iniciando, né? Aí vocês deixaram por motivos e tal. Mas, e outras? Como é que vocês estão vendo? Como é que é essa galera nova... Como é que tu tá analisando isso? Assim, só dar um geral assim da música autoral em Brusque, né? Ela começou ali na metade dos anos 80 com, acho que o grande ícone foi a Bandeira Federal, né? Que chegou a participar de programas nacionais e tal. Teve um hiato ali de praticamente 6, 7 anos. E aí veio outra que de repente hoje eu acredito que é a maior referência assim do rock na cidade, assim, pelo menos para minha geração, que é a Pulsação. Né? Eles eram uma banda cover, mas eles toda vida botavam uma música ou outra no meio autoral, né? Então dali inspirou tipo a minha banda, algumas bandas que estão nativas até hoje, tipo Clavíceps, Galáxia, outras bandas aí, né, da metade dos anos 2000. E Brusque sempre foi um celeiro muito grande de banda de rock autoral em Santa Catarina. De repente é o principal até. Embora a maioria da capital, desses lugares, não dão muita importância pra gente, mas a gente sabe por números, por relevância, que a gente é um dos principais celeiros, né? E continua assim.
E continua assim, eu acredito que tem várias bandas aí fazendo trabalhos bem legais autoral, Porsche, Torvelin, Carmino, tem, meu Deus, tem Lost Pines. Lost Pines, pelo menos umas 10 bandas ativas fazendo som autoral, né? Mas, claro, com bastante dificuldade de divulgar, de fazer show, eu acredito que até mais do que a gente teve ali nos anos 2000, né? Até porque o público já não consome mais, né, essa música aí. Vou perguntar para vocês dois, vocês são jovens, vocês consomem rock atual ou tipo assim, tu só escuta rock dos anos 80, 90? Eu ia falar alguma coisa do tipo que o nicho da música tá mudando muito, né, hoje em dia. Eu escuto bastante rock dos anos 80, 90, bastante mesmo, quase não escuto rock atual. Eu acho que eu não consigo pensar em algum rock atual que eu... Vai ter um dado, tipo assim, eu acho que das 100 músicas mais tocadas no Spotify no Brasil ano passado, acho que só teve um rock, se eu não me engano. Se teve, não tenho certeza. E as 50 músicas de rock mais tocadas no Brasil ano passado, tem 2 bandas que é depois dos anos 2010. O resto é tudo para baixo. Então, assim, tem banda legal, mas elas não estão mais nem no midstream, estão já no underground, né? Se eu falar as bandas que mais faz sucesso hoje, de repente vocês não vão conhecer nenhuma. Sei lá, Scalene, de repente conhece, que participou de programa de TV, mas Super Combo, Vivendo do Ócio, tem umas bandas que, tipo assim, Selvagem da Procura da Lei, tem umas bandas assim que elas são famosas no underground, mas não chega pro grande público, né? E Brusque, imagina, né? A gente tá no interior do Brasil e no interior de Santa Catarina, então dá para imaginar Fora do eixo, né? Fora do eixo totalmente, né? Santa Catarina não é um estado que, diferente do Rio Grande do Sul, que tem uma cena bem legal, diferente de São Paulo, que tem uma cena legal, diferente de Minas, tem uma cena legal, e até o Nordeste. Santa Catarina, de repente, tirando o Norte, é o estado mais fraco em relação ao rock, né? Mas falando sobre o que vocês falaram de Brusque, vocês acham que Brusque tem algum cenário favorável, assim, para tipo, o crescimento de bandas independentes? Tem, né? Só tu ver a qualidade musical da orquestra aqui, né? Então, verdade. assim, eu acompanho essa orquestra, sei lá, faz no mínimo 10 anos. E sempre vai tendo, né? O pessoal vai sendo terceirão e vai entrando. Renovando. Cara, é muita. Eu fico, até me arrepiei agora, eu fico, assim, absurdamente assim, de cara com a facilidade que a geração de vocês tem de aprender música e fazer música. Se isso vai dar alguma coisa artisticamente falando, né? Não sei, de repente não é nem o objetivo da maioria que está ali, né? A música tem outras funções além disso, né? Sim. Mas, cara, qualidade musical dessa nova geração não Mas é engraçado que tem, inclusive nessas bandas que o Juninho citou, tem muitos ex-alunos tem muitos, do tem Consul. a grande parte, banda, né? sei lá, a banda do Carmino, por exemplo, era quase toda composta por ex-alunos do colégio. A da Torvelinho, o baterista era da orquestra. Também da orquestra. Eu acho que, na verdade, a cena ela vai se renovando, né? Quando eu olhei para a cena local de Brusque, eu olhei primeiro como fã, né? Conhecendo as bandas, essas que o Juninho citou, né? Depois fui conhecer Bandeira Federal, por exemplo, que aí tive contato com o The Champs, que teve filha aqui no Consul também. E depois eu fui passar, né? A participar como banda, como artista, como quiser chamar, né? E hoje já se tem uma nova geração, um novo fluxo, por exemplo, eles têm os mesmos problemas. Vai pensar no festival, por exemplo, Juninho, toda aquela... A gente tem que organizar, sabe? Não tem um produtor ali para te pegar na mão, vamos, só toca. Tem que pensar desde a divulgação, de fazer a arte do flyer, que a gente, né? Eu cheguei a colar cartazinho em poste para fazer show. Então, embora isso, de repente, hoje é um diferencial se fazer. Então, essa questão do independente, né? Porque vocês estão falando realmente é complicado, porque, né, se já era difícil, hoje menos ainda. Então, qual é o incentivo, né, para se começar? Porque tem que se dedicar a isso, né? Tem que ter uma questão exclusiva para você poder falar, quero fazer turnê. Como é que você vai fazer turnê se você trabalha? Regime CLT? Vai muito do objetivo de cada projeto, né? Então, hoje, por exemplo, a gente já passou da fase assim, de querer fazer muito show. A gente quer produzir, a gente quer fazer o nosso próprio som. Sim. Daqui a pouco tá com um som gravado com uma qualidade legal, fazer um show de lançamento e tudo mais. Mas, sei lá, o Carmino, por exemplo, a banda dele, se não me engano, saiu agora para fazer show. Curitiba, Não, Torvelin, São Paulo. né? Torvelin. Eu acho que o Carmino foi para Curitiba. A Torvelin fez também. Só que assim, circuito, né? eu não sabia, mas eu provavelmente pagaram para tocar, entendeu? Pagaram o quê? Pagaram as despesas, né? E tal. Então, assim, é difícil, né? Questão financeira, né? Porque assim, se você tem vamos colocar de efeitos práticos. Duas questões. E sem juízo de valor nada. Só uma questão de efeito prático econômico.
você tem uma dupla sertaneja e você tem um DJ. O que eles levam? Né? Então, também a questão do custo de ser esse tipo de música também. Um DJ tem que ter uma picape ali que hoje você consegue trazer da Shen aí, dessas Shopee da vida aí, consegue trazer e aqui realmente sem juízo de valor. Então, uma banda já é um... Você tem ali caixa, você tem o 5, você precisa de uma questão maior. Sem contar a liberação, como tu falaste, né? São 4, 5 às vezes integrantes, então isso. tem que reunir no mesmo período de tempo, né? A liberação. Encaixar né, a agenda de todo mundo, o trabalho de todo. Você vai em 2, você está ali, uma dupla sertaneja, você pega ali um ônibus, um carro, alguma coisa, um violão ou uma gaita, sei lá, alguma coisa desse sentido, vai lá e pega um DJ, coloca a mala dele lá coloca dele a picape e vai. Então a questão do cenário, mas assim, que nem vocês falaram aqui, tipo, quando eu comecei tinha fulano, quando eu comecei tinha fulano. Por isso que eu pergunto, como é que a gente vai pensar numa renovação se essas bandas estão deixando, não tá vindo mais, como é que... Eu acho que o primeiro momento é resistir, né? Porque a gente não tá passando numa fase boa comercialmente falando. E se não rola público, não rola banda, né? Então, o artista ele tem que ser visto, senão não vai rolar. Ele vai. Eu acho que muitas bandas em Brusque, por exemplo, acabaram depois do primeiro álbum, depois do primeiro single, por quê? Tipo assim, eu mostrei pra minha mãe, ela falou que era maravilhoso. Eu mostrei pra minha prima, ela falou que era maravilhoso. Chegou lá, não deu 10 ouvintes no Spotify, e aí a pessoa se decepciona. Entendi. Então, por isso que nesse primeiro momento, eu acho que o pessoal tem que resistir. Porque não tá bom pra ninguém no Brasil em rock, pra ninguém. Né, tá, tipo assim, para as bandas tipo, que já são consagradas, Jota Quest, Capital, eles fazem show semanalmente. Mas não lança nada. Se lança, eles tocam as músicas antigas mesmo. Na verdade, quando lança, por exemplo, né, falou do Capital, né, o Capital lança CD, vira e mexe. Mas se tu for lembrar, por exemplo, os últimos grandes sucessos dele, aqueles que realmente estouraram na mídia, MTV, são ali da época da MTV, antes de encerrar. E aí, eles não vivem mais do CD, da música em si, eles vivem do show, da turnê, do merchan, né? Então, você fala até nível internacional. Você fala, qual banda que lança disco frequentemente? Pearl Jam. Né? O Red Hot lançou há uns 4 anos atrás, mas fazia muito tempo que não lançava, mas dá naquilo. The Cure lançou um agora também, só que assim, eles no show dificilmente eles tocam esses álbuns. Justamente, vai recuperar. Eu vou em muitos shows aí, a Alanis, né? Fui no show da Alanis agora em Curitiba. Aqueles álbum lá de 2005. Começou, vai ter o show do Green Day no Detal, lá você vai lá ver, mesmo o Green Day que lançava pra você vai lá, ele recupera, né, mesmo grande. Ou seja, eles são ditados pelo número, pelas cifras, né? E aí volta naquela música do Legião, essa questão dos enlatados, porque é a questão que nada tá ficando, porque se você pegar assim, perguntar pra mim, que banda? Você fala, quando tinha 14, 15 anos, eu escutava isso, tinha 14 anos, 15 anos, eu escutava isso. Hoje, se você pegar a galera, tipo, não tem porque você não tem uma moda que seja, sei lá... Uma tendência, grunge, né? Teve outros, você não vê. Então, tipo assim, essa galera vai... A minha maior preocupação, essa galera vai crescer, eles vão olhar para 14 e dizer, fala uma música, uma banda que marcou... Eles vão falar Lennon, vão falar, que legal também, né? Vão falar algum né? Porque é atemporal, aquilo que ficou, né? Mas as coisas são tão assim, rápidas e vorazes que não fixa. Entende? Você não dá, você não fala assim, nossa, por exemplo, você tem o K-pop, né? Tipo assim, eu acho que é o mais próximo de uma galera que vai falar assim, e por isso com todas as ressalvas, não falo sobre juízo de valor, mas o que eu vejo é isso aí, esse movimento, vamos dizer, tipo, o que eu sinto falta, sabe, Diego, do movimento. No rock foi o que, Juninho? O último que teve foi o emo, cara, que foi, já estamos falando de 2005 a 2010, né? E na época era muito ainda criticado, hoje em dia, né? Sim. A galera, era legal. Revivals, assim. Porque é o que tem movimento, tipo, eu acho que na verdade, um movimento bancado pelo Estado, que é um movimento projetado, o K-pop, né? Porque o governo quer fazer uma identidade para bloquear e começa a injetar dinheiro em banda. Que foi o que os Estados Unidos fez no início também. Justamente, os Estados Unidos fez, a própria Inglaterra fez muito isso também, né? Aí você começa a bancar, mas o único movimento que eu vejo recentemente é o K-pop. Mundialmente é isso. E no Brasil não tem o sertanejo, né? Que é esse movimento também bancado por agro e...
Sim, sim. Mas assim, é uma coisa assim, tipo, mas você não vê a galera incorporando, assim, né? Você não modifica, que eu penso movimento, é a galera que se veste como, então, Sim, tipo, escuta aquilo, mas você perguntar assim, se você consegue escutar lá o Meteoro da Paixão lá do Luan Santana, sabe, não vai, tipo, é uma coisa que, agora, quando vai escutar música lá dos anos 80, 70, 90, seja o ano que for, você escuta milhões de vezes, os caras cantam e aquilo então porque é uma música que tem um apelo cultural diferente. Né? Se você pega os caras lançam um monte de música e toca, ninguém escuta porque realmente são muito parecidas, né? E quer passar para nem sei que eu... Não, eu só queria comentar, porque eu acho que nesse negócio que tu falou das músicas dos anos 80, 90, que, tipo, escuta várias vezes, todo mundo canta, eu acho que isso tem mais um apego cultural, assim, tipo, emocional. Porque, tipo assim, meu pai, ele escutava tudo isso, aí ele me passava música no carro pra mim, quando eu tinha 10 anos, falava, ó, isso aí eu escutava todo dia, quando eu tinha a tua idade, não sei o quê, e eu peguei um apego e, tipo, tenho minha playlist que escuto todo dia essas músicas, e eu canto tudo, e eu acho que é mais por causa disso. Eu acho que vai passando por geração por geração. Assim. Acho que até o próprio volume de informação hoje, por exemplo, né? Sei lá, onde é que a gente buscava música na TV? Tu tinha lá o Domingão do Faustão, o Serginho Grosman, que trazia à noite lá uma banda, o Jô, que trazia um convidado, mas era muito... A MTV, né? a MTV. Marcou gerações. Era muito pontuado, então para tu te alimentar disso, hoje está na palma da mão, está no celular, o cara consegue acessar o videoclipe, pegar a letra, se quiser escutar uma versão de rádio, está lá no Spotify. Sim. Então a retroalimentação disso é lançado, volta e está sempre em circulação, o que faz com que também tu não te vincule tão emocionalmente às coisas, né? Tem músicas ali que tu vai lembrar para a vida inteira porque elas marcaram um momento, mas também pelo fato de que tu não tinha mais esse nicho tão acessível. Uma expectativa, né? Você esperava o disco, né? Vai lançar o disco. Quer comprar CD, né? Hoje, por exemplo, quantas lojas de CD a gente tem na cidade? Não tem mais nenhuma? Poucos. Não tem mais nada. Tem mais nenhum. Se for olhar. Central de CD, Center Som, que vendia material aqui na cidade, tu não encontra as mais. Mas eu falo até de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Tipo, vai na Galeria do Rock. Nossa, não é nada da Galeria do Rock como era antes. A Rua Augusta, não sei qual era. Mudou muito. Até o cenário para tocar, né? Esses dias discutia-se lá no grupo setorial de música aqui da cidade sobre Rock na Praça, né? Que é um evento clássico, o Juninho conhece, tocou em inúmeras edições, né? E o que vai ser do Rock na Praça? Vai ser só autoral, vai ter cover, opiniões diversas e tudo mais, espaço, será que vai ter, será que não vai ter? Né? O público ficou menor, por exemplo, de edição para edição, né? Tem uma série de bandas que procuram, mas não é mais aquela coisa assim do envolvimento, do engajamento, de estar todo mundo reunido e tal. Até isso mingou, assim, né? Diminuiu, né? Virou um evento que hoje é o maior evento da cidade em termos de rock, mas que já não tem mais o mesmo espaço. Tem mais o mesmo apelo, né? O apelo, quando você olha, falando ali da Galeria do Rock, ali, tipo assim, a questão que você tinha a questão das camisetas, né? Então, isso também tinha... Hoje você não vê, eu não vejo nenhuma camiseta, vejo pouco a galera usando camisa de rock, assim. E quando vê, são essas bandas aí, ali até no começo dos anos 2000, que aí você vê o Linkin Park, né, o Limp Bizkit, você vê uns, assim, mais ou menos umas coisas assim. Mas, de novo, assim, não tem mais aquela galera da camiseta, né, a galera que andava, os shows que acontecem, é tudo esse, realmente, vai ter, no Detal vai ter o The Clash, vai tocar no dia do Green Day. Acho que o The Clash, acho que o The Clash vai tocar uma Moda Punk, nem sei quem tá ali, eu tenho que conferir aqui. Mas se você vê, eles estão pegando lá a galera que já não tem mais, tipo, mas você não vê o movimento, assim, já fui em alguns festivais, assim, né, Rock in Rio, no Detal, no Lollapalooza, aí que tá, falando negócio de movimento. Essa galera que tem essas bandas mais novas, né, que tem aí no Lollapalooza, como que nós chamamos de movimento, essa galerinha dessas bandas mais alternativa? Indie, isso, obrigado. Isso. A galera indie, aí você vai ver ali, mas você vai também ali no começo dos anos 2000, né, que você vai dar uma olhada, que ainda tem uma galera que movimenta assim. Então, eu acho que é o rock mais próximo que a gente vê hoje é o indie, assim, que tem um apelo, assim, agora rock nacional, cara, nem sei como é que tá, né? Mas, para aproveitar a tua fala em relação ao Rock na Praça,
Como é que está isso tem como outros caminhos? Como é que está, não está tendo mais? Como é que está esse movimento? Não, teve, acho que surgiu em 2001, se eu não me engano, o Rock na Praça. Desde lá, de repente, teve 3 ou 4 anos que não teve, 2 por causa da pandemia, e um ou outro liga alguma questão política, né, já que é um evento público, né, pela prefeitura. Mas esse ano vai ter novamente. É um evento bem tradicional, assim, mas hoje em dia já é mais interessante para as bandas do que para o próprio público, sabe? Tu não vê mais... O Rock na Praça, um tempo atrás, por exemplo, era a primeira vez que um rapaz, uma menina ia sair sozinha, sabe? Ia lá sair sozinha. Hoje já não vê... Tipo, é difícil ver a pessoal da idade deles indo curtir Rock na Praça. Encontra, na verdade, sabe? É quase que ficou um evento de tiozão, né? Tipo, né? O cara mais novo tem lá, de repente, é 25 anos e olha lá, né? Entendi. Entendeu? Então... porque, assim, não está renovando o público, né? Tá, né? Por uma questão até que eu falei. Né? Se fores ver, o meu debut em relação a Rock na Praça foi em 2012, né? Porque minhas bandas sempre foram de Guabiruba e tinham umas restrições em termos edital. Eu tive a sorte, o Juninho não vai lembrar disso, eu tive a sorte da nossa banda tocar logo depois deles. E eles estavam voando, né? Sempre a carreira deles sempre foi bem alta, assim, bem chamativa por conta do tipo de som, tinha uma originalidade e tal. E aí nós temos a sorte de vocês tocarem com 2 palcos, lá na FENARRECO foi. Palco A e palco B. E a gente tava no B, eles estavam no A, eles tocaram e a galera lotou lá na frente. Eu tenho fotos até hoje, no mar de gente assim, e a gente se sentindo estrela, né? Na verdade, eles iam indo pra ver o Juninho. Porque tem, assim, tem esses encontros de moto, né? Às vezes Sim, encontros clubes, de... tem aqui, aí tem o FenaJeep também, acho que toca também, né? Que pede um apelo mais rock. Só que geralmente é cover, né? É cover, né? Que é entretenimento, né? A galera busca entretenimento, não mais arte ou algo assim. Eu morava em Timbó e todo final de ano tinha lá o Timbó, eles sempre traziam alguém grande, mas esses últimos 2 anos por questões políticas, tem um Morro Azul em Timbó, né? Tinha um Morro Azul. Aí tinha ali o The River, né? Que era River Rock. River Rock, né? River Rock tinha lá também. Esses festivais praticamente terminaram todos. Assim. E aí também, porque o rock também, a questão de polarização também ficou complicado também, né? Mas a banda e tal, a gente viu o caso do Ira, né, mais recentemente, a gente viu o caso do Das Aranha também, questão recentemente. Foi cancelado o show aqui em Foi Bruges. cancelado de show, a gente começa a ver isso também, né? Essa questão da polarização, que também não vejo, assim, eu não vejo porque o rock surge para ser isso também, né? Não tinha muito caso, mas a gente também, que trouxe, né, um cenário vinculado a um determinado setor econômico, isso também está dificultando bastante, você não acha, Diego? Sim. As próprias casas, né, sei lá, antigamente, eu lembro dos festivais que tinham quando eu comecei, que era moleque, sei lá, desde CCA in Concert, que era um festival organizado por uma escola de idiomas aqui da cidade. Sim. O próprio Consul tinha o Rock in Consul, que era uma oportunidade vinculada... Tinha um objetivo em São Paulo, que era o FICO, que era o Festival Interno de Aí FEMIC, aqui perto, né? Festival de música. Fora, assim, as coisas que aconteciam, por exemplo, que eram particulares, assim, eram 4, 5 bandas se juntavam e faziam um festival lá no ambiente. As casas de show, né? Grau, a Zap, que recebia também, o próprio Velho Oeste... diminuiu, né? E aí a oportunidade para o entretenimento também acabou ficando um tanto quanto resumida, né? Porque para tu tocar esse rock, por exemplo, tu vai ter que sair da cidade, tu vai ter que buscar Blumenau, Itajaí. Há uma diminuição, assim, dos espaços, por exemplo. E pro autoral fica cada vez mais porque diminui o interesse do público, né? Também. Justamente é isso. O Rock na Praça ele diminui constantemente essa questão do público, tu consegue ver nas fotos, assim. Né? E como o Juninho comentou, virou um festival da nossa idade. Agora, os últimos 2 anos, deu uma revitalizada porque eles botaram banda nacional para fechar. Então, ano passado foi Das Aranha, ano retrasado foi aquela acústica e valvulados. Então, assim, legal. Só que também é aquelas 2 horas finais do festival, assim, sabe? Sim. É que, por exemplo, quando fica... Eu sempre fui do rock autoral, mas eu sempre defendi que um evento tem que ter as 2 bandas. Porque para ela que vai lá, ela conhece o Metallica, por exemplo, mas ela não conhece minha música. Então, tem que ser agradável para ela também escutar. É difícil, o novo é difícil, né? Em tudo, né? Principalmente na música, tu escutar uma música e curtir. A não ser que tu é muito fissurado em música e tal, mas senão tu não vai curtir. Tu gosta de ir lá, né, beber uma cerveja com os amigos, cantar música, então tem que ter isso, né? Tem que ter, e nos últimos anos o Rock na Praça começou a dar, pelo edital, dá muita preferência pra banda autoral.
tem o seu valor cultural, a gente entende o porquê, público, né? e isso foi diminuindo o público gradativamente, entendeu? Tem que ter os lugares, porque você fazer o cover é que nem ele falou, é uma forma de passar pra galera. Sim, eu acho super importante. Tanto é que a maioria dos nossos shows, que tipo, a gente fez quase 300 shows, a maioria a gente que produzia, eu sempre contratava a banda cover pra ir junto. Pra quê? Pro cara que gosta de rock, gosta da minha banda, de repente a mulher dele não gosta, né? Porque o rock também tem disso, ele grande parte que curte rock é o público masculino, né? Então assim, para ele levar a mulher dele para se divertir, ela também tem que escutar um Jota Quest, ela também tem que escutar um Legião Urbana. Eu toquei inclusive num desses, Juninho, lá no Rock Bar. Acho que a gente botou vocês lá. A gente tocou cover, né, e tocamos o nosso autoral ali dentro, né, o nosso EP, lançando e tudo mais. E como a minha banda já desde o início ela foi com o objetivo de tocar apenas música autoral, então a gente já tinha, de repente é um dos segredos que tipo assim, a gente tem tanto público, tanto fã em Brusque, assim, nosso show lotava toda a vida, justamente por isso, porque tu ia se divertir lá. Tu, sei lá, conhecia 5 músicas da minha banda, a gente tocava 15, conhecia 5, mas a banda que abriu, a banda que fechava, tu conhecia todas. Então dá vontade de voltar novamente lá, entendeu? Tá. Porque eu penso, tem que manter a chama viva, né? A chama viva não só... É que eu falei, o momento agora é de resistência mesmo. Eu acredito que é cíclico, uma hora o rock vai voltar pro mainstream, ou não, né? Música clássica não voltou, por exemplo. Né? Ficou nichado e está cada vez mais nichado, mas já foi mainstream, música clássica, né? E o rock eu não sei se vai voltar ainda, né? Dizem que volta ainda, né? Então, para quando voltar, tu ter qualidade, ter coisa para despontar. Mas até lá é uma questão artística mesmo, cara. É amor à arte mesmo. Eu vejo a questão do consumo, né? O tipo de consumo. Por exemplo, ela tá falando um negócio de CD, a questão do vinil, né? Pô, vinil antigamente era barato, você ia trocar. Cara, hoje para tu comprar um vinil é muito caro. Eu faço coleção, eu que sei. Então assim, eu tenho ali, né, os discos todos do Pearl Jam, que eu sei que é o único que eu tenho ali, o resto eu tenho... Cara, cada coisa que você vai comprar ali é caríssimo, né? Claro, viajando mais para fora do país, lá realmente... Sim. E aí você vê, você fala da questão de viver, pô, tu vai você viaja nos Estados Unidos, ou mesmo na Inglaterra, você vê ainda essa cena, vai na loja de disco, cara, tem muito consumo, cara. Não, o interessante é que as bandas atuais... eu acho que eles estão voltando com esse negócio do disco pra, tipo, eles lançam a música nas mídias digitais, YouTube, Spotify, e lançam um disco de vinil porque tem bastante pessoas, que nem tu falou, de colecionar os discos, entendeu? Eu já vi bastante vezes que eu fui, talvez em Curitiba, não lembro, eu fui em alguma loja de vinil que tinha bastante vinis novos. E eu tenho apenas um em casa, porque ia ser muito caro pra manter e eu não vou escutar porque eu não tenho nem tocar discos. Aí eu não consigo muito falar sobre, mas eu acho que eu tô percebendo, eu vi bastante bandas novas, assim, que estão dando preferência a lançar nas mídias digitais e no vinil, eu acho que isso é bem legal. É isso mesmo, a tendência é isso, ninguém mais lança CD, estão lançando hoje em dia mais cassete e vinil do que qualquer outra mídia, né? Mas a mais é mesmo pro fã, um souvenir, né? Não é uma coisa que tu vai realmente para mas pra coleção... Eu até já tentei, tipo, a gente tem 5 álbuns lançados, todos eles em mídia física, em CD, né? Eu até tentei fazer em vinil, mas assim, é uma coisa absurda de caro, sabe? Né? Tipo assim, para uma tiragem de 500 cópias ia custar para nós R$200 o vinil. Então assim, é difícil conseguir banda independente. Depois para conseguir vender isso, né? E ter o dinheiro. Não, mas é muito caro, né? E aí tornou uma coisa bem gourmetizada, assim, né? Porque você vai pegar discos, assim... E a questão das bandas estarem, também estão muitas voltando, porque justamente como não tem, tá vendo? Eu falo pelo circuito do Oasis, né? Ganhou bilhões aí, né? Porque eles voltaram, aquela coisa, vão passar por São Paulo, inclusive, vão fazer 2 shows em São Paulo, tá viajando, e aí você vê aí você vê o inflacionamento, né? Tem um festival, o Lollapalooza, quando foi a primeira vez, foi em 2013, você pagava ali, era super acessível. Hoje, para você ir, é R$1.500, né? Então, porque a galera vai, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho uma ideia. Tu acha que o pessoal vai lá por causa da banda ou por causa do Instagram? O Lollapalooza, por exemplo. Que sentido do Instagram? Porque, por exemplo, para dizer que tu fosse, para tu estar lá, para tu bater foto, porque, cara, tá. Eu acho, né? Tá. Eu sou realmente viciado em música, eu escuto 24 horas. E assim, ó, eu, de repente, tem 50% ou mais das bandas que tocam lá, eu não conheço. Entendeu? Então, assim, eu acredito que hoje é que nem o Rock in Rio também, é mais um evento
evento de Instagram, Entendi. do que musical, entendeu? Às vezes tem os artistas no Rock in Rio que não tocam nem rock. Né? Não, isso sempre foi assim, né? Sempre teve começo. Que aumentou a quantidade de... Por uma questão comercial novamente. Isso. Porque, assim, eu entendo também que se você colocar só... Porque mesmo lá de 85, que teve o Queen, teve o Barra Mars, tinha outra galera também. E aí você teve também... é claro que agora aumentou, porque você pega o Detal, hoje que hoje é o grande festival também. Você vê lá, de 7 dias, 2 de rock, o resto é Mariah Carey, essas outras... que na verdade eu não sei nem o seu nome, então tem que ter mais. Que tu traz a questão de, eu tô lá porque realmente o evento ficou elitizado, eu vejo porque é difícil você assistir, né? Porque a galera fica tudo lá gravando. E tem muito mais a ver com estar do que viver aqui. Nossa, tem razão. Mas assim, então realmente, eu fui no show da Alanis. Cara, e ela tinha feito o show no Lollapalooza, ela fez no sábado, e aqui em Curitiba foi no domingo, no dia seguinte. Cara, lotado, assim, sabe? Lotado. E a faixa etária, assim? Então, a faixa etária tinha, mas é nesse sentido, né? Leva o filho. Eu não vi, tipo, a turma de galera nova. A galera que sai sozinha de 20 anos não dava. Pra baixo. E a Alanis tem essa questão. Né? Então, tipo, tem muitas pessoas que falam, você fala, quem conhece a Alanis Morissette aqui? Cara, são 2, levanta a mão assim, sabe? Então, às vezes vai porque o pai tá, na mãe vai, né? É o contexto do evento, é o contexto da apreciação. Artista. E como é que você falou dos espaços? Acho que isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Porque precisa de espaço, né? Como é que estão os espaços? Porque quando eu cheguei aqui em Brusque, tem o Lucas, né? Que é o baixista lá do Galácticos, né? Galáxia, desculpa. E aí, tipo assim, ele sempre falava, não, tinha bar tal, espaço tal, bar tal. E como é que tá aqui hoje? Porque eu conheço só o Rock Bar. Que já não existe mais, né? Não existe mais. Como é que é? Para som autoral não tem nenhum bar assim que abre as portas. De vez em quando a galera organiza, mas que nem eu falei, é tudo organização do próprio artista. Um bar de contratar, não existe mais isso aqui. Não é o bar que procura, o artista procura espaço. Então tem aquela pizzaria lá, né? O High Dogs, que abre porta, o container, mas assim, tu vai ter que fazer lá, tu se vira, entendeu? Falando nisso desses eventos, desses espaços, eu tenho uma curiosidade, tipo, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma gravação, algum show, algum projeto que, tipo, vocês têm um apego, assim, deixa eu ver como é que tá a palavra. Experiências na carreira musical, né? Algum show marcante, assim, que vocês têm na mente? Assim? Meu Deus, é muita coisa, né? Então a gente sempre... Um artista, ele nunca está satisfeito com o que fez, né? Então eu já escrevi eu já gravei, né? Já lancei mais de 60 músicas, claro que a gente tem as preferidas e tal. A gente teve reconhecimento, assim, de alguns artistas que a gente curte pra caramba, por exemplo. A gente teve uma música gravada com o Paulão, das Velhas Virgens, que de repente é a maior banda independente da história do Brasil. Tivemos uma música gravada com o Gazu. Tivemos várias coisas, assim, alguns videoclipes. O nosso videoclipe já foi veiculado aqui no cinema. Já fomos citados em várias coisas nacionais e tal, mas assim, que eu tenho muito apreço mesmo, que eu quase me satisfez como artista, foi o último álbum que a gente lançou, chamado Cronofobia, em 2022, que é um álbum conceitual, né? Que era algo que eu, né, a Pink Floyd, que eu sempre quis fazer. Então, esse álbum, assim, foi um divisor de águas na nossa carreira, artisticamente falando, né? Porque sucesso, a gente sempre só foi um sucesso regional, né? Mas, por exemplo, o Regis Tadeu, que é um crítico, um dos principais críticos musicais do Brasil, ele pegou o álbum, escutou de cabo a rabo, ele fez assim, meu Deus, ele ficou 10 minutos falando do álbum, um dos melhores que ele escutou nos últimos tempos. Então isso, porra, né, pra mim assim, foi um orgulho muito grande, né, e eu mergulhei nessa criação desse álbum, né, eu fiz todas as músicas e tal, então é um grande orgulho, assim, de repente foi isso até que esse ano agora em março eu decidi, cara, não, deu, meu ciclo, agora eu encerrei, porque realmente eu praticamente fiquei satisfeito com o resultado que eu tive, né. Mas, como eu falei, a gente tem mais de 10 videoclipes, todos os videoclipes, por ser independentes, eu era o diretor, eu fazia fotografia, sempre contratava alguém para ajudar, né, óbvio, para gravar, para editar e tal, mas eu sempre me envolvi em todo o processo, né, de produção e tal, então, sei lá, posso citar isso aí, esse último álbum aí. Foi a questão independente do Lobão, né, que puxou, né. Puxou, botou na revistinha e tal. Começou a fazer o disco numerado, aquela coisa vendia em banca de jornal, acho que o Lobão mais puxou aí, né. Eu acho que musicalmente, pensando assim nesse contexto,
o Juninho tem um ciclo grande com uma banda, né? E com a Berça de antes, né? Mas eu vejo, acho que eu devo estar 22, 23 anos com banda. E cada uma delas teve um momento especial, assim. Então eu considero, por exemplo, a Aerodiscos foi a minha maturação. Lá eu me envolvi de corpo e alma e ensaiar toda semana e correr atrás de rádio, de tocar single, de fazer show, de procurar, né, agenda e tudo mais. E lá a gente fortaleceu essa questão da amizade. O outro projeto foi a Impasse. A Impasse, ali sim eu considerei que realmente a parte da composição ela estava evoluindo, saindo daquela coisa mais crua, né, que não tinha tanta lapidação e estava indo para um caminho de satisfação. E hoje eu faço parte de um projeto que engloba Palhoça, Floripa e Brusque, que chama-se Aurora Effect, e ali é a satisfação plena. Tudo que a gente faz é por prazer. Não tem uma preocupação assim de, vou fazer show, eu tenho que divulgar essa música na rádio, eu tenho que engajar o público, eu tenho que envolver outras coisas que fazem parte do cenário. Então, sei lá, a gente foi sábado de manhã ensaiar lá em Palhoça, né? Levantar às 6 da manhã, botar as coisas do carro, sair de lá e tudo mais, chegar lá, fazer todo o ensaio, todo o trabalho que você tem para montar, passar som e depois, né, fazer acontecer e tu sair satisfeito, né, sem qualquer queixa, por exemplo, para mim hoje é o ápice da satisfação. Tem shows legais assim que a gente fez, sei lá, o lançamento do álbum com a Impasse foi bacana, junto com o Rock de Galpão ali, que é do Gui Canelas. Foi um momento massa. Esse Rock na Praça 2012 para mim foi massa, assim, foi meio que como se fosse um primeiro momento num palco que era de Brusque, por exemplo. Mas são todos os momentos, eu acho que na vida do músico, eles são significantes, né? Hoje eu tenho um prazer imenso de subir no palco com a The Teachers. A gente só faz cover, e é um cover divertido de fazer. Porque a gente ensaia 4, 5... tu tocou com a gente lá uns 2 anos aí. 3, 4 ensaios, e assim, todo ensaio é risada do começo ao fim, né? E tá no palco, e o público tá ganho, né, Juninho? Porque eles precisam de nota, então, né? Eles aplaudem, eles gritam, fazem cartaz e tal. Uma das maiores satisfações a gente com banda autoral, assim, é, por exemplo, o que aconteceu bastante com a gente, sei lá, ter 500 pessoas e... Tipo assim, tu pode parar de cantar que todo mundo canta junto, né? Legal. Isso aí, a gente tem umas 5 músicas que são assim, pelo menos, né? E isso é muito legal. E aí me passa muita coisa na cabeça, assim, por exemplo, né? A Sofia. Eu me lembro, música que eu me lembro que ela tava chorando no quarto e eu tava escrevendo lá, entendeu? Então vem uma carga muito grande pra gente, assim, né? E nesse último álbum a gente fez uma música que fala sobre Brusque, que a gente sempre foi muito regional, né? Eu sempre escrevi sobre as nossas coisas aqui, né? E a gente escreveu uma música chamada Brusque, que é com X. E assim, essa ela fugiu um pouco da bolha da galera que já era fã da banda, a galera que curte rock. Eu tenho uma empresa de jatamento e pintura, o pessoal, o cliente meu, assim, fala, pô, tu é daquela banda, não sei o que, sabe? Depois disso aí, o meu sócio é o vocalista e eu né? Tipo assim, furou a bolha, gente que escuta sertanejo e tal, mas essa música ela tem uma coisa tão grande aqui na região que é muito satisfatório, assim, tu saber, pô, uma coisa que eu fiz lá dentro do meu quarto, ou na hora do intervalo, no meio-dia, né? É legal, isso é legal. Eu acho que é o nosso, tipo, é o nosso cachê, né? A galera curtir uma música sucesso, né? Curtir. Até o Das Aranha, nesse último álbum que eles fizeram agora, eles têm uma frase bem legal que eu acho que sintetiza muito o que é o Das Aranha, que é uma banda que eu sempre achei muito, muito legal, assim, né? Regional. Como é que essa essa nacionalmente ela já é conhecida. Não é sul mesmo. É bem pouco, assim, só mas quem é mais ligado mesmo na música e conhece, mas não, eles nunca tiveram sucesso. Tanto é que 99% do show deles é em Santa Catarina ainda, né? Ainda é. Eles têm uma música agora, assim, meio que daí eles gravaram o penúltimo álbum com o Rick Bonadio, né? Que lançou Charlie Brown, Mamonas Assassinas, e não conseguiram, assim, um sucesso, porque realmente eles tentaram fazer uma música mais perto do que se escuta nacionalmente. Aí nesse álbum que eles não estão mais com gravador, ele tem uma frase da música que fala assim, é Meu Paraíso, o nome da música. Não fui convidado, não fui consultado, mas está tudo legal. Talvez eu não tenha nascido para ser um sucesso nacional. Não fui convidado para o Oscar, mas as orcas passam no meu litoral. Então, quer dizer, falando que o sucesso deles é estar aqui, junto com a família, tá, né? Fazer show. Sim. E tal, né? Só como chama o da Praia Brava aqui, o cantor? O Armandinho, o Vitor Clay, né? O Armandinho, realmente, esse aí virou um estouro, né? Mas também não é catarinense, é gaúcho, né? É gaúcho? Mas a gente fala muito de Santa Catarina, sim. Né? Tem umas músicas aqui. Não, até o Vitor Clay também, né? Que é de Balneário, mas também é gaúcho, também é um cara que bem legal, assim.
Mas também não é rock, né? É um reggae pop, né? É um reggae pop, né? Mas assim, acho que essa questão da música, eu acredito sim, escutando vocês falando, eu acho que certificou um pouco. Estamos passando por uma dificuldade bem grande, assim, né? Essa reciclagem, assim, você não é em tudo mesmo, né? Você vê alguma coisa no sertanejo que é movido por uma... Porque tem questão regional, você vê lá o Goiás, você vê eles consomem muito, né, essa coisa deles, né? Aí já é o contrário, você não vê muitos antigos aparecendo, né? Fazendo música, tipo Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, esses caras das antigas assim, né? Daniel. Aí você vê de vez em quando um Rick Renner, não sei se tá aí ainda, mas você vê umas coisas assim mais ou menos. Mas a galera, são galera nova assim, né? Que estão surgindo aí, isso é bom, ruim, aí vai de cada um. Mas assim, na área do rock and roll, ou pop, mesmo que seja um pop rock, né? Não vou nem dizer assim, não tem nenhum mainstream, não vê, assim, sabe, nada assim. Mas aqui, falando do Consul, tem, né? Tem a banda tem umas 2 bandas girando, tem outra rodando aí também, que eram dos meninos aí, né? Sim. Acorde, né? Tem o pessoal ali do Arthur, da Giovana. Que o baterista da orquestra agora tá com uma banda também, né? Isso, então, tem um pessoal aqui, tem o Acordes, acho que tá tocando legal aí, né? Que é o Otávio, o Gabriel, Sim. o JP. Tem uma galera boa aí, cara. E eu fico feliz, cara, eu sei porque eles tocam aí, vão tocar, eu vou também, porque justamente tentar trazer, faça um cover legal, para você conquistar o público, depois você vai pegando, vai colocando ali, né? Porque as bandas também começaram, o Beatles também começou fazendo cover, o Rolling Stones também começou fazendo E aquela coisa, né? Eu acredito que a maioria dos pais pensam que nem eu. Cara, dificilmente hoje tu vai sonhar que teu filho seja um artista, né? Nossa, pelas dificuldades que a profissão requer. Então, assim, a Sofia, né, eu incentivei ela, sabe tocar violão, mas ela parou, então eu nunca insisti muito, sabe? Ela sabe tocar bateria, ela tem muita facilidade. O Vicente, mesma coisa. Agora, dizer que eu sonho que eles eu não sonho, muito pelo contrário, eu não gostaria, entendeu? Mas, cara, vai fazer, então eu acho que a grande parte é assim, entendeu? Tem incentivo, mas até onde? Sim. Sabe? Né? É uma vida difícil, é a vida da noite. Então, assim, a questão financeira é complicada, então tem isso também, né? Mas falando desse negócio dos filhos e coisa, tem algumas músicas que estão surgindo que eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês incentivam os filhos de vocês a seguir o mesmo caminho, assim, da música? Ou você, tipo... eu mostro bastante, a gente escuta bastante coisa juntos, mas também eu tenho ouvidos abertos para eles me mostrar também. Então eu conheço muita coisa através da Sofia, ela gosta das músicas que eu escuto, eu gosto das músicas que ela escuta, então assim, eu sou bem eclético realmente. Claro que na arte tu tem que ter um objetivo, tem que ter um caminho, então o meu caminho é o rock, mas cara, a gente pode conversar aqui sobre qualquer estilo que eu vou ter uma base, entendeu? Então eu curto bastante. Claro, tem músicas que às vezes eu assim até fico, mas será que o pessoal sabe o que essa música fala? Né? A gente está num espaço aqui de um colégio conservador, né? Um colégio cristão. Pô, às vezes tu vai em alguma festa, galera do Vicente, 10 anos, tocando umas músicas que não é para aquela idade. E a gente sabe que os pais, cara, são pais mais conservadores que eu. Eu não sou conservador de jeito nenhum. Mas eu penso, será que ele sabe que tá cantando ali, quer sentar e não sei o quê? Mas por quê? Porque é moda, porque, sabe, a melodia é legal. Só que, cara, eu acho que na música... Eu não sou esse cara que sou preconceituoso. O funk é uma porcaria. Não, cara... Música é música, música é ambiente, sabe? Eu não vou numa formatura e vou querer chutar Pink Floyd, não tem nada a ver. Tem que ser uma música para dançar lá, né? Sim. Então... Eu cheguei na parte da questão do efeito Spotify. Até nós tivemos numa simulação lá em Oxford, um ano retrasado, e o tema de um comitê foi esse efeito Spotify. O que acontece? Qual que era a situação? TikTok, desculpa. Que é a questão do Spotify e TikTok. A questão do TikTok é porque as pessoas, como é música, só tem a dancinha, só sabe o refrão. E aí fizeram uma pesquisa, começaram a tocar o começo da música e ninguém reconhecia. O começo e o fim ninguém reconhecia, porque só conhecia aquela coisa, tem esse efeito de músicas fáceis de tocar. E a questão do Spotify entra naquilo que você, cara, a gente acabou não aprofundando. Né? Claro, vamos fazer uma outra oportunidade disso, que é a questão do algoritmo. Porque você só fica reforçando aquilo. Se você tocar alguma coisa diferente, você não entra nas sugestões.
né? Então, você tem um problema muito sério hoje de você furar essa bolha. Eu acho que a bolha hoje está mais forte do que antes, né? Antes, talvez, talento tu furaria, né? Hoje já não basta, acredito. Não basta, porque... Por exemplo, eu podia fazer uma música que, de repente, o Henrique curte pra caramba, mas ele só escutava a música, ele não tinha artista. Daqui a pouco tu ia ver no TikTok, um tiozão de 45 anos lá cantando, tu já não ia mais gostar. Então a música é atrelada a outras coisas já hoje em dia. Não é só a arte pura ali. O cara que é um cara legal, um cara que é um cara... Geralmente a beleza física também hoje tá muito... Né, o artista ele já sai ganhando se ele é um cara bonito, né? Então tem várias coisas. Aquilo que o entretenimento vai buscar, né? E é uma questão até do ser humano, né? Pode ver artistas, dificilmente um artista que já não ficou consagrado com 20 anos, ele vai começar a fazer sucesso depois de 40. Isso aí praticamente não existe, né? Sim. E aí essa é a prova que não é apenas a música, né? Sim. Vai muito além, né? Vai além da música, né? E assim, pra gente fechar, queria assim, que vocês deixassem 2 mensagens aí, uma fala, uma reflexão, enfim, sobre essa questão do mercado independente, né, para os jovens aí, né? E eles também, né, faz esse fechamento aí. Eu acho que o Juninho tocou, Reinaldo, num ponto que sempre norteou, por exemplo, tudo aquilo que a gente faz em termos de música, que é o gostar de música, o amar o que está fazendo, né? E todos os dias a gente vê, se tu fores perguntar em qualquer sala hoje do Const, tu vais encontrar 4, 5 músicos lá dentro, alguns iniciantes, outros mais desenvolvidos. Se fosse para deixar uma mensagem, por exemplo, final, né, relacionada a essa questão da música, e da vontade de fazer som, de montar uma banda e tudo mais, é fácil, né? Quando vocês comentaram sobre os filhos, esses dias eu me peguei num episódio engraçado, porque na verdade os filhos eles ouvem muito daquilo que a gente ouve, né? E eles vão filtrando, e depois eles vão fazer as próprias escolhas. Mas eu estava no carro com o Heitor e com a Cecília, os meus filhos pequenos e tudo mais, e aí a gente escuta muito aquele setlist que tem lá, né? Toda a vida a mesma música. E aí tem uma música que me chamou a atenção, que é Man in the Box, do Alice in Chains. Eu gosto muito da canção e tal. E daqui a pouco, né... Eles não sabem inglês ainda, né? Daqui a pouco não vão gostar. Parou a música, meu pequeno... Ou por que você gosta disso, pai? Meu pequeno de 2 anos, ele tava... Yeah, 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 yeah. Pensei, opa, tem um sinal de salvação dentro desse carro. E né, faz parte. Eu acho que, na verdade, tu tendo o gosto pela coisa, né? Independente de ser música ou qualquer outra coisa, vai fácil, experimente, viva, né? Para depois tu poder contar as próprias histórias também, né? E no mercado vai ser difícil, mas a questão é resistir. Tu tem um objetivo, e aquele teu objetivo vai ser o teu grande sucesso. Que pode ser desde uma música vinculada na rádio, até a tua mãe gostar da tua música, ou seus colegas, ou tu tocar no pátio do colégio, ou fazer um grande show aí, um dia, quem sabe, virar um artista de renome dele. Né? As mudanças, né? Eu digo muito, não sei se vocês assistiram o filme do Bob Dylan, eu acho novo. Cara, o estilo assim, é muito bom, né? E ele mostra ali aquela virada do folk, né? Que ele aí entra com a guitarra. Nossa, cara, ele foi apedrejar um completo estranho, acho que é a tradução. Assim, tipo, é impressionante, assim, tipo, que o rock também surge assim, cara, surge com um negócio totalmente underground, não era um negócio legal de se escutar, você tinha muita resistência, né, de estar persistindo, essas coisas, né, então acho que é importante. E tu, Juninho, você... Eu acho que, cara, a música, assim como algumas profissões, por exemplo, a medicina, ela tem que bater em ti, senão tu não vai para frente, sabe? Não é dinheiro, não é várias coisas. Então assim, a pessoa vai saber se ela vai... Eu acho que todo mundo deveria ter a música na vida, né? Ajuda em tudo, né? Ajuda em tudo. Agora, tu ser artista ou não, aí é outra coisa que eu não falei. Tu vai saber se é para ser, né? Só que, claro, o cara que quer ser artista e viver disso, ele vai ter que ser cabeça aberta. Então, assim... ele vai ter que se adaptar ao mercado, não vai conseguir mudar o mercado, a gente não tem essa força, acredito, né, sozinho. Não. Então, assim, a hora que bater em ti, faz o que tu acha que tem que fazer, né? Mas estuda, né? Como qualquer outra profissão tem que estudar. Muita gente que eu conheço vai pra música porque acha que não tem que estudar, entendeu? Humanas, né? O cara não gosta né? Então, não, pelo contrário, o músico né? Trabalha quando todo mundo tá se divertindo ou dormindo, né? Muita dedicação. E vocês? Então... Eu canto, né? Então eu sou o terror da minha família. Porque eu tô em qualquer lugar e, como o Juninho falou, eu escuto música 24 horas por dia. Eu tô na sala, eu não percebo, eu tô fazendo uma melodia de uma música com a boca, eu tô cantando baixinho. E
eu sou muito performático, por isso eu faço aula de canto, faço teatro. Por mim, eu estaria no palco todo dia, assim. Então, se for pra deixar uma mensagem, eu ia deixar seja feliz. Porque a minha mãe já pega um ranço, porque toda hora eu tô cantando uma música no volume máximo, assim. Tô fingindo que eu tô no palco. Por isso que eu sou muito fã do Michael Jackson, porque ele fazia umas performances animais. Então, seja feliz, dane-se o que os outros pensam, só vai, que nem o Diego falou, faça. Eu não tô em nenhum projeto até agora, porque eu não tenho muita oportunidade. Até agora, mas depois desse podcast... Eu não tenho oportunidade, sabe? Faz o teu merchan aí, Henrique Lau. Henrique Laude. Mas o principal tu já tens, Henrique, essa paixão aí, cara. É isso aí que vai te mover. É todo dia, mas às vezes eu tô na aula cantando uma música e eu penso, será que alguém escutou assim? Mas eu já ouvi tu cantando com The Teacher, cara. É verdade. Sim, nós temos muitos. Então, mas aí nós temos o Consa, não é uma realidade, né? O Consa é uma excepcionalidade. Eu sei, eu vim do colégio público, eu sei bem. É excepcionalidade. Ter uma orquestra como essa que nós temos aqui, né, com o nosso excelentíssimo, brilhante maestro, né, Marcelo. E, tipo assim, tem cidades, acho que 95% mais até das cidades não tem uma orquestra como o Conso tem. São Paulo tem, que é a orquestra da USP, né? Você tem uma coisa voltada, uma coisa mais estatal, vamos dizer assim, né? Uma coisa mais... E consegue renovar, né? Isso que eu acho interessante. Aqui não, aqui tem um negócio... Esse colégio é um diferencial, aí você tem, não só isso, tem lá, qual colégio que tem um barroco para ser professor de teatro, e a Carol entrando, aí você tem o professor de música, você tem o professor, né, você tem de canto, a Lali, né, que é uma referência aqui também, e então realmente... Mas é muito único, né? Não é uma referência, a gente precisaria dos colégios. Se eu pensar que nós temos 48 milhões de estudantes no Brasil no ensino básico. A música em si ela é muito marginalizada nesse contexto, então ela é vista como algo secundário. Que não precisa, né? como você falou, não precisa levar a música para as pessoas seguirem carreira. Mas ajuda, tô falando em termos de neurociência, né? Você trabalha na lateralidade, falou de baterista. Cara, olha só, você vai ter que tocar invertido, com os dois pés, as duas mãos. Olha a neuroplasticidade que você está mexendo, isso te dá uma série de habilidades, né? É por isso que a disciplina de arte é uma das mais importantes na escola. Nossa, com certeza, deveria ter. Não só música, mas tipo, arte em geral, assim. Tudo, arte plásticas, né? Plástica, nossa, nós temos a Lara, nós temos a Bianca, nossa, são de plástico, nós temos muitos talentos, né? O Reinaldo falou, né, que arte é tão importante na nossa vida, né, ajuda a gente em tantas formas. Eu percebi isso em mim mesmo, né, como crescimento pessoal, como desenvolvimento de várias outras coisas, como foco, disciplina. E essa alegria que a gente tem quando a gente acerta aquela nota ou acaba aquela música é tão importante pra gente dar tanta alegria que é algo, assim, fora do comum, muito especial, assim, a música. Parece que tudo faz sentido, né? Você vê, né, você muda, porque você pode continuar uma pessoa tímida, mas quando você sobe, você vira uma outra pessoa. Até uma função social como esporte. Sem né? a arte, a vida seria um erro, né? Não é essa frase aí? E a questão é verdade, a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. Então, assim, realmente, eu acho que a mensagem é essa. Obrigado por vocês terem vindo. E nós temos aqui o Artcast, que eu acho que gostei muito, que nós temos aqui um projeto grande aqui de podcast. Também, ó, que colégio que tem um estúdio como esse, como tem... Com uma mesa nova. Uma mesa nessa, cadeiras, uma ilustre estreia. Meu Deus. Né? E nós temos aí alguns programas voltados, outro para a questão de saúde mental, questão voltado para a questão de arte, nós temos outro que é voltado para o esporte, nós temos um outro programa de grupo que é a galera que volta para entretenimento, jogos, a gente fala muito de muitas coisas, porque realmente a gente tenta trazer esse... De videogame pode me trazer aqui também, tá? Tanto como mesmo, então tá, a gente sempre falamos, trouxe sobre a minha outra paixão. Jogos antigos e tal, a gente sempre fala muito. E, enfim, né, mas eu agradeço o Diego, que é nosso sócio, já esteve aí falando sobre literatura de terror, lendas e folclore. Cara, a gente tem muitos episódios aqui, então realmente esse espaço, né, que a gente trouxe aqui, a ideia, então realmente era para abrir essas possibilidades para essa galera ver que vale a pena, independente do que seja.
Obrigado, Diego. Isso aí. Obrigado, Juninho. Valeu, Obrigado por Meninos. comparecer. Foi Agradeço. muito incrível, tá? Lógico que temos Muito aprendizado, ótimos né? participadores. Não, Participantes. participantes. Frequentador. Eu começo a ser justo com o professor. Hoje eu não tô Ai, trabalhando. Saudade, cara. Você podia estar, né? Cara, Das suas Saudades. provas. já cumpri o meu papel. Eu não sei, não. Educou a gente da maneira certa. Mas vocês estão aqui, então alguma coisa de certo a gente fez. Justamente. Verdade. Aí fala, já fiz o meu papel, né? Agora é com vocês, né? Se virem, brilhem. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, Mayara, que é o nosso backstage aí. Tá. Dá pra virar a câmera pra Mayara lá? Um abraço. Tchau, gente. Valeu.